Dia frio em São Paulo. Há 2 dias, um pai, um marido, um jovem idealista, foi assassinado. Quando não se pode fazer perguntas, quando a sua verdade não aceita ser questionada, você não tem uma verdade. E minha homenagem e a minha visão, ele não era meu amigo, ele não era meu parceiro, nós nunca nos conhecemos, mas eu admirava e eu admiro todos que acreditam em algo e não apenas têm sucesso, mas continuam fazendo isso. Desde 2015, se não me engano, Charlie Kirk, de novo, um pai de família, um jovem, um idealista. Não a direita extrema, ou ativista, ou divisive, divisive figure. Não. Vamos parar isso apenas para o Brasil, dar rótulos. Nós estamos seguindo numa direção muito triste, muito perigosa. Se nós demonizarmos o presidente Lula, o juiz Alexandre de Moraes, eu não concordo. Realmente nós estamos tendo uma justiça fria e legal, rasgando a Constituição. Ao mesmo tempo, com certeza ele acredita que está fazendo a coisa certa. E a tensão que todos nós estamos passando e potencial risco para o Brasil é um momento de crescimento. Minha visão é que se nós aproveitarmos essa oportunidade, olhar tudo de uma forma diferente, principalmente a demonização dos seus oponentes. Então nós continuamos chamando Bolsonaro de nazista, de fascista, ou Lula de ladrão, ou qualquer coisa que você chamar. Isso não vai trazer diálogo. Lula, como presidente, vai ter que responder pelas questões econômicas, pelas sanções e toda essa questão sobre um golpe. Ele só precisa dizer que muitas pessoas, a maioria, já não acredita. Então, nós estamos perdendo aquele tecido social que o Brasil tinha e toda a sociedade precisa. Nós estamos nos afastando do mundo. Se nossos bancos aqui na Faria Lima começarem a ser sancionados, todos nós vamos pagar. E eu duvido que realmente o presidente Lula queira isso. Veja bem, o Brasil precisa ter, sim, um posicionamento no mundo, no comércio, nas relações exteriores. Só que nós estamos indo por um caminho muito complicado. Se o presidente Lula acredita que ele é a melhor opção para o Brasil, como em qualquer democracia, devemos deixar o povo decidir. E que o ano que vem nós não tenhamos que lidar com o Trump, porque ele já deixou claro que sem Bolsonaro as eleições brasileiras não serão reconhecidas. Por isso, e com o que aconteceu há 2 dias, em Utah, um pai de família ser assassinado apenas por fazer perguntas. Eu convido vocês, os brasileiros, quem ouvir isso, gente, a olhar o conteúdo dele, mas não como uma figura divisiva, ou uma pessoa de direita ou de esquerda, não, como uma pessoa curiosa, perguntando. Se chama o Socratic Method. Sócrates ensinou e criou isso. Você fazer perguntas para chegar na verdade. Nós não temos as verdades absolutas, então nós temos que perguntar e seguir. E de fato ele tinha uma barraquinha com 18 anos, ele ia nas faculdades, ele é muito igual a você, a mim, um jovem que o sistema deixou para trás. Ele não tinha dinheiro para ir para a faculdade, mas ele estudou, ele buscou. E quando ele entendeu que via divergências no que se ensinava na faculdade, o que ele via como verdade, ele ia nos campos. A gente está falando, ele tem 31 anos, ele faleceu com 31 anos, foi assassinado com 31 anos, mas ele começou muito jovem.
Ele trouxe o jovem americano para a política. Aquele jovem que, como no Brasil, está desmotivado, ele está sem esperança, ele não sabe o que vai ser do amanhã dele. Faculdade que disseram para ele que ia resolver o problema, virou uma conta e não um salário melhor, não uma vida melhor. E ele questionava. A barraquinha dele está descrito: me prove errado. Ou seja, as pessoas iam até ele para provar a sua verdade. Às vezes, professores iam ao final, eles argumentavam: o que você faz aqui num campus debatendo com estudantes? Como se aquilo fosse errado. Isso seria o DNA de uma faculdade. As melhores ideias deveriam vencer. E esse debate deveria ser celebrado. E quando um professor tem que dizer que alguém sem educação formal não deveria estar debatendo, é aquele argumento de você tem um PhD, então você não deveria falar com uma criança. Mas é o contrário. Você, criança, você está conseguindo destruir o argumento do doutor. E por isso ele foi morto. Além disso, a liberdade de expressão, a liberdade de você falar algo que eu não concorde, foi morta, talvez ferida. No Brasil, no dia 7 de setembro, pessoas foram à rua, dos dois lados, muito mais para o presidente Bolsonaro. E ontem, dia 11 de setembro, outra data interessante. Data onde a visão do mundo mudou também. 11 de setembro de 2001, eu estava passando por Nova York. Então, meus amigos brasileiros, nós já passamos por muitas crises e vamos passar por essa. Só que eu acredito que essa é uma excelente oportunidade para, como Kirk, você se questionar. Se questione suas próprias crenças. E esse lado está certo, esse lado está errado. Enfim, questione, porque tudo que é questionado é lapidado. Então, se você é do PT, questione. Se você é do PSDB, você questione. Do PL, enfim, de direita, de esquerda, de centro. Seja um brasileiro. E por isso, família, aquele pai e marido está sofrendo. Hoje, eu tenho uma menina de 3 anos e um bebê de 5 meses. Aquele mesmo dia, eu não sabia do ocorrido, o meu sócio americano perguntou sobre o que eu estava fazendo, o que eu pensava sobre o futuro dos meus filhos, e, né, a herança, esse tipo de coisa. Não foi uma noite complexa, porque ninguém deveria ser morto, e principalmente a sua memória destruída com rótulos baratos. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque talvez em português você veja pouca coisa sobre esse pai de família, esse idealista, esse sonhador, que sonhou apenas em melhorar seu próprio entendimento sobre as coisas. E ele abriu o diálogo com o outro lado. Ele queria entender os outros lados. Ele queria ser convencido porque ele queria mudar. É muito fácil dizer que ele era um asshole, como muitos escreveram, ou uma figura que dividia opiniões, ou dividia, ou era controversa, porque, infelizmente, as pessoas não gostam de ser questionadas. Mas eu queria falar um pouco sobre ele. Nesse momento difícil que o Brasil vive, nesse momento de incertezas, mas dá uma voz de esperança, porque o Brasil já passou por crises muito mais que os Estados Unidos e a Europa. E nós vamos passar por essa. Mais do que isso, nós precisamos parar de demonizar todos. Isso vale para o lado do PL, de presidente Bolsonaro, que está proibido de falar, mas a retórica está muito incendiada. Nós precisamos sentar assim. Sabe qual seria o meu sonho? Que houvesse um governo de coalizão entre a direita e a esquerda, entre Lula e Bolsonaro. Você imagina um Brasil unido, um Brasil com as diferenças e esse poder econômico e de
belezas naturais, de potencial agronômico, o agro, comida, inovação, você imagina? E nós parássemos de lutar entre nós mesmos e pudéssemos realmente crescer, vender para todo mundo, mas elevar mesmo o padrão de vida do nosso povo. Eu admiro o presidente Lula. Ele tinha um sonho em ser presidente, em mudar a vida do brasileiro. E, sinceramente, eu acredito que ele acredita que ele está fazendo a coisa certa. Mas toda vez que a gente chega para falar com alguém e a nossa visão pode estar errada e nós o demonizamos, também não vai funcionar. Nós nunca vamos fazer paz com os nossos amigos, porque pressupõe que nós estamos em guerra. Mas a paz é possível. Dá para ver que a Alemanha, Japão, tem um ótimo relacionamento com a Europa, em geral, com os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos tendo devastado tanto o Japão quanto a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, sobre o STF, sobre toda essa pressão política que o ano que vem será ainda pior. Vamos desescavar. Vamos dar um passo atrás e vamos buscar realmente. Eu disse que eu sou contra a anistia porque não houve crime. Nós temos que falar o que é a verdade. Mas a anistia traria o país a uma nova fase. Da mesma forma que Figueiredo fez em 79, e por isso exatamente o PT, Lula, Dilma puderam estar aqui. A Dilma era condenada, terrorista, enfim, Dirceu. Nós precisamos trazer todos para a mesma mesa. No Brasil, nós precisamos entender que uma grande parte da população, pelo menos 30%, acredita no modelo proposto pelo PT. Uma outra maioria, talvez de 30% a 40%, quer algo novo e existem pessoas no meio. O PT sempre vai ter esses 30 e poucos por cento de votos. Então nós precisamos entender se nós aqui no Brasil precisamos de um modelo diferente de governo. Nós copiamos o modelo americano, os próprios Estados Unidos está reinventando ou aprimorando essas instituições. Só que a primeira coisa, nós precisamos buscar a verdade. E eu acredito que muitos veem o que aconteceu em janeiro de 23 como um golpe, mas como cientista político eu sei que aquilo não foi um golpe. Aquilo foi uma baderna que já aconteceu muitas vezes. Então, se nós usarmos dois pesos e uma medida, né? Então, ou dois pesos e uma medida, como é que seja o ditado? Nós perderemos credibilidade internamente e externamente. Sim, essa confusão com os Estados Unidos pode dar uma força política para o PT, mas eu duvido. Sinceramente, pessoas estão começando a perguntar. Por isso que pessoas como Charlie Kirk são tão perigosas. Porque quando você começa a perguntar, percebe-se que é uma casa de cartas. House of Cards, aquilo cai. Só que nós brasileiros temos um presidente com o qual nós temos que trabalhar. O Congresso precisa ser muito mais deliberativo e menos briga, menos discussões. Nós precisamos aprender a trabalhar juntos. Nós precisamos aprender a conviver juntos. O Brasil era bom nisso. Árabes e judeus aqui em São Paulo nunca se matavam como outros lugares. O que é que aconteceu? Nós temos que dar esse passo. E eu não tenho dúvida que alguém que chega à presidência deve se preocupar com o seu legado. Presidente Lula, quando o senhor era pobre, no Nordeste, eu sei que algum dia o senhor pensou, talvez isso nunca aconteça, talvez eu nunca chegue e faça a diferença. O senhor está sentado na cadeira de presidência. Mais uma vez. Se o seu legado for dividir, será um. Mas o senhor imagina um legado de unir o Brasil. Que o senhor seja perdoe esses que fizeram baderna, e alguns nem estavam lá. Que o senhor chegue e costure, porque o senhor é um excelente político, um excelente negociador. Costure no Congresso
o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, porque não há mais como convivermos com uma figura dessa. E que ele possa seguir sua vida, que a gente possa talvez reverter a Magnitsky para que a família dele não sofra, se houver alguma forma. E os outros ministros, que a gente possa ter um novo momento para o Brasil. Não haverá nenhum tipo de legado melhor na terra do Cruzeiro, de um estadista, quer que seja, que una esse país. Que traga China, Europa e Estados Unidos, talvez, para uma conversa. Rússia. Nós precisamos ser um exemplo. Se nós não conseguimos ser mais esse exemplo, nós devemos nos reinventar. Voltar. Eu criticava quando a gente só pensava em carnaval e em futebol, mas nós éramos felizes. O sócio americano disse: engraçado, parece que o Brasil está menos alegre. Então, nós brasileiros precisamos voltar a ter aquela coisa natural nossa, aquela alegria. Óbvio, sermos envolvidos na política, defendemos nossas convicções, e é por isso que eu trago o nome do Charlie Kirk por alguém que idealista, e ele morreu. E, por favor, vamos honrar qualquer que seja a pessoa que consiga persistir com o seu ideal. O presidente Lula veio um pau de arara. Ele sofreu. Em 1990 foi chamado de burro, disso, daquilo. E ainda assim, em 2002, ele persistiu por quase mais uma década e foi eleito. Perdeu eleições, mas teve endurance. Great. E por isso, nós precisamos também, por mais que eu não concorde com as políticas ou com o modelo de governo dele, em 2002 eu fiquei feliz, porque em 1990, ainda adolescente, depois que ele perdeu a eleição de 90, eu fui vê-lo falar num sindicato em Campinas. Curioso, sempre fui curioso. Eu entendi que aquela pessoa, aquele líder, ele não era um burro, como a Globo falava, que tinha perdido por Collor. Ele não era alguém analfabeto. Era alguém muito decidido, muito convicto e extremamente inteligente. Mas talvez toda jornada tenha trazido um peso. E eu tenho certeza que todos estamos cansados. Pois ele, não é fácil você sentir que está fazendo a coisa certa para o seu povo e é atacado. Todos nós, mesmo quando erramos, achamos que aquilo é o melhor para a gente. Ora, então, uma excelente sexta-feira. Deus abençoe o Brasil, todos e a família Kirk, que perdeu um pai e um marido. E nós perdemos a oportunidade de conversar. Fiquem com Deus.